Deterioração de suínos e aves. A carne suína tem um sabor diferenciado e marcante, e é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo, sendo a mais consumida na China e na Europa. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo, e em média, cada brasileiro consome cerca de 15 kg de carne suína por ano. A partir do abate dos animais, obtém-se carcaças de aproximadamente 85 a 100 quilos, que são transformadas em vários produtos. Carne in natura, embutidos frescais como linguiças, embutidos curados e fermentados como salames, embutidos cozidos como salsicha, presunto, além de produtos especiais como o pernil recheado, que é largamente procurado nas festividades de fim de ano. Existem 3 tipos de contaminação: a biológica, a química e física. A contaminação biológica é muito difícil de perceber inicialmente, pois os micro-organismos que são responsáveis por estragar os alimentos e causar doenças são invisíveis a olho nu e podem estar tanto na água que usamos, quanto no solo, nos animais, nos insetos e inclusive em nós que preparamos os alimentos. Nos suínos, a principal fonte de contaminação biológica ocorre pelos micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal do próprio animal durante a sangria e evisceração, quando não há higiene adequada. A contaminação química ocorre durante o cultivo de alimentos através de agrotóxicos que, consequentemente, servem de ração para os suínos e, por sua vez, nós os consumimos, além de medicamentos utilizados na criação desses animais que permanecem em suas carnes e são transferidos para nós no consumo. Por último, temos a contaminação física, que é quando o alimento possui pedaços de materiais que não deveriam estar no alimento de jeito algum. Apesar de tudo ser um potencial contaminante, nós podemos contar com a ajuda da vigilância sanitária, que é responsável por assegurar a qualidade e segurança dos alimentos em toda a sua cadeia de produção. Já o nosso papel como consumidores consiste em procurar locais para comprarmos as carnes que sejam seguros, limpos, com condições adequadas de armazenamento, ou seja, a carne nunca deve estar fora de refrigeração. Devemos sempre olhar a embalagem, pois ela não pode estar amassada, rasgada e principalmente aberta, nesses casos não compre o produto. Observe também se a carne do suíno está firme e sem sinais de descongelamento, como o acúmulo de líquido ou gelo por fora da embalagem. E por fim, não compre a carne se ela não estiver com o selo de Serviço de Inspeção Federal, do Ministério de Agricultura ou do Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal. Ao transportar a carne, não deixe em locais quentes. Leve uma bolsa térmica de preferência para evitar o descongelamento mais rápido e quando chegar em casa, coloque no freezer ou na geladeira imediatamente. Falando em temperatura, armazene a carne do suíno fresca em uma faixa de -1 a 2 graus Celsius no freezer pelo tempo de 3 a 4 meses. O bacon, linguiça e presunto fatiados podem ser consumidos em até 1 mês e o pernil em 2 meses. Se estiver na geladeira, a carne deve estar a uma temperatura de 4 graus Celsius e se for fresca, estiver em cubos ou for uma linguiça, deve ser consumida em 2 dias. Já o bacon ou o presunto inteiro podem ser consumidos em 1 semana e o presunto fatiado em 3 dias. Não se esqueça de guardar as carnes embaladas a vácuo, o que diminui a quantidade de oxigênio e dificulta o crescimento de micro-organismos. Ou então, utilize recipientes limpos e tampados. Atente-se também à cor, odor e sabor da carne embutidos. Se eles estiverem com limo superficial ou algo parecido com pequenos pelos, indicam deterioração por mofo. Colorações que não sejam vermelho ou rosado comum da carne também podem indicar a presença de micro-organismos no geral. Nesses casos, não consuma o produto, pois significa que já estão deteriorados. A deterioração da carne pode ser percebida por alterações que ocorrem na aparência, textura, qualidade, odor ou sabor dos alimentos, fazendo com que eles fiquem impróprios para o consumo e assim sejam descartados. Por ser perecível, sofre a ação da deterioração de forma mais intensa do que os produtos não perecíveis, os quais apresentam menor porcentagem de água em sua composição. Para se evitar a deterioração, é necessário que o consumidor estoque a carne com temperatura adequada e que a consuma quanto antes após o descongelamento. As doenças mais comuns que afetam os humanos são neurocercose, teníase, influenza A e as doenças causadas por medicamentos. A teníase é causada pela Taenia solium, um verme parasita. A ingestão das larvas da tênia, que são os cisticercos, se dá pelo consumo da carne de porco mal passada, a qual esteja contaminada. Essas larvas se evoluem no intestino do indivíduo até a fase adulta da larva, causando a teníase. Os casos mais graves são os que apresentam sintomas, que podem ser perda de peso inexplicável, dores na barriga, gases, vômitos e dores no estômago. A influenza A é uma doença causada pelo vírus H1N1, que é uma mutação do vírus da gripe, que se desenvolve no organismo dos porcos e pode ser transmitida ao homem por meio do consumo de carne mal cozida. Também é conhecida como gripe suína,
E os sintomas da gripe H1N1 são parecidos com o da gripe e a transmissão também ocorre da mesma forma. As doenças causadas pelos medicamentos causam efeitos nos humanos como ansiedade, palpitação e inquietação. Para se evitar doenças e contaminação, deve-se prender os cabelos, lavar as mãos e lavar os alimentos antes de fazer o preparo da comida. Lembre-se também de não usar utensílios para alimentos crus e cozidos ao mesmo tempo, pois se o alimento cru estiver contaminado, irá contaminar também o alimento já pronto. Cozinhe muito bem a carne de maneira que ela atinja 70 graus Celsius, pois isso fará com que todos os micro-organismos sejam eliminados. Agora nós vamos falar sobre a deterioração de aves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a alimentação deve ser acessível em quantidade e qualidade nutricional adequada, além de ser livre de contaminações que possam levar ao desenvolvimento de doenças de origem alimentar. A carne e os derivados do frango são mundialmente alimentos cada vez mais consumidos. Isso se dá em virtude do seu preço, que se tornou altamente competitivo e mais acessível, ocasionado principalmente por baixos custos de produção. Assim, a maior intensificação na produção possibilitou ao Brasil se tornar um dos maiores produtores de frango de corte do mundo. Mas mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico atrelado à produção e às condições higiênico-sanitárias nas criações, doenças transmitidas por esses alimentos ainda ocorrem. A contaminação do frango ocorre de várias formas, como o mau manuseio da carne após o abate, que pode resultar na contaminação por bactérias do próprio intestino do animal, que migra para outros tecidos, ou por micro-organismos externos, que veem o frango como ótimo habitat. O frango também pode ser contaminado durante a vida, por isso a importância de consumir frangos de produtores certificados pela Anvisa. Além disso, também pode ser contaminado após a cocção, devido à utilização de objetos infectados e pelo mau armazenamento, seja por conta de estocagem longa, seja pela má refrigeração. Existem sinais que o frango já está impróprio para o consumo e foi contaminado por micro-organismos. São eles: limosidade, que é quando o frango está com aspecto gosmento e pegajoso, esverdeamento da carne e aparecimento de mau odor. Quando você for escolher o frango na hora da compra, dê a preferência a carnes frescas, que estejam bem aderidas ao osso, com consistência firme e com cor amarelada ligeiramente rosa. Não compre frangos com embalagens danificadas cheias de gelo ou sangue. O armazenamento do frango deve ser feito de forma que diminua as chances dele estragar. Para isso, a carne deve ser guardada em potes ou sacos plásticos limpos. Se você for armazenar na geladeira, ele deverá ser consumido em até 2 dias. Já se armazenar no freezer, em até 6 meses. E jamais recongelar. Se o produto for processado ou já vier congelado, é importante ler a embalagem para informações sobre a data de validade. O consumo da carne de frango também pode causar algumas doenças. Dentre as principais, temos a gripe aviária e a salmonelose. A gripe aviária ela é uma doença causada por um vírus e ela contamina principalmente as aves, mas também pode infectar os seres humanos. E a partir do momento em que alguém se contamina por uma ave infectada, a propagação pessoa a pessoa se dá pelo ar, ou seja, tosse e espirro. Alguns sintomas são dor de cabeça, dor de garganta, tosse, espirro, febre e mal-estar. Já a salmonelose é causada por bactérias do gênero Salmonella e causa toxi-infecções alimentares nos seres humanos através do consumo da carne crua ou de ovos mal cozidos. Os sintomas dessa doença são diarreia, vômitos, febre, dor abdominal, dor de cabeça e mal-estar. Uma maneira de evitar essas doenças é sempre consumir uma carne de um local de confiança que possua boas condições de tratamento de água e manejo, além de sempre cozinhar ou assar muito bem a carne de consumo. E no caso da salmonelose, sempre cozinhar muito bem os ovos. Hey, obrigada por chegar até aqui com a gente. Esperamos que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre a deterioração de aves e suínos. Esse vídeo tem roteiro e produção
de Suliene, Sofia, Melissa Santos, Letícia Splendori, Lavínia e Camila. Edição e legendas, Lavínia e Suliene.